Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Hoje, retornando com o estudo sobre a Revista Espírita de 1858, onde abordaremos a história de Joana d'Arc. Na verdade, é uma mensagem recebida nessa Revista Espírita, né? E que há um trecho, né, curto aqui dessa história sobre Joana d'Arc, e vamos falar um pouquinho mais também sobre ela e continuar aqui os estudos sobre a Revista Espírita, porque não é só isso, não vamos parar só nessa história, já que não é uma história muito grande, ela é curta, mas que vai trazer para nós aí um conhecimento a mais. Beleza? Você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. A sua inscrição ajuda o canal a ganhar um pouco mais de repercussão, ganha um pouquinho mais de alcance às pessoas que precisam de uma opção para estudar o Espiritismo, e sabendo aí que existem vários outros canais, mas que nós aí somos mais uma opção para as pessoas adquirirem o conhecimento com base diretamente na doutrina de Kardec, né? A gente tem aqui por missão repassar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa opinião, fazendo a leitura do livro diretamente aqui com você e passando um pouquinho do nosso entendimento. Então você estuda comigo e eu estudo com você, e vamos juntos aprendendo. E o mais importante é que estamos começando pelo início do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E agora nós estamos encaminhando mais um estudo para o Evangelho, e nós estamos no 15º episódio, né, desse estudo, e também a Revista Espírita, que é outra base, né, do nosso Espiritismo. Na medida que nós formos avançando cada uma dessas matérias, cada um desses livros, nós vamos aumentando aqui o número de livros para a gente ganhar mais conhecimento. Bem provável que a gente vai estudar o Céu e o Inferno, que é um dos livros de Kardec também, o Livro dos Médiuns e também a Gênese, vai ser muito importante. Então aqui nós vamos deixar pronto a base da doutrina espírita, que é para você que está chegando aí agora e quer conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Entenda que estudando os livros de Kardec você consegue identificar o que é e o que não é verdade dentro do Espiritismo. Já que com a chegada, né, da internet há mais ou menos aí 20 anos, pouco mais, né, as pessoas foram alcançando as redes sociais e fazendo aí a divulgação da doutrina. Só que muitas pessoas acabam fazendo aí com base nessa coisa que destoa um pouco do que é a fé raciocinada que o nosso Espiritismo traz, né? Que essa é praticamente o diferencial da nossa doutrina para as outras, além das suas premissas maiores, que é o estudo sobre a reencarnação, o estudo sobre a vida após a morte, ou a vida após a vida, que eu gosto de falar, né? E que isso daí nos faz, né, o Espiritismo nos faz pisar um pouco mais firme no chão, sem, vamos dizer assim, criar, né, algumas expectativas que outras religiões acabam criando. Não que elas estejam erradas, mas é mais por conta da interpretação das pessoas do que propriamente o que quer dizer cada uma das suas escrituras aí, né? Então, a nossa missão aqui é trazer um pouco mais de conhecimento para que você não se iluda com algumas coisas e tenha consciência principalmente de qual é a sua missão aqui na Terra. E Jesus, ele nos trouxe essa informação. E o Kardec, de alguma forma, compila a mensagem dos Espíritos que esmiuçam ou detalham essas informações, essas mensagens que o nosso Mestre Jesus trouxe. Então, lendo o livro dos Espíritos,
lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a base para entender tudo isso e ganhar novos horizontes, novas explicações sobre as coisas que vêm do mundo espiritual. Obviamente aqui, né, lembrando de novo, com bastante cautela e com bastante seriedade, que é o que a gente gosta de trazer para vocês, a qualidade das nossas informações. Beleza, pessoal? Não podemos deixar então de lembrar você para dar seu like aí no nosso vídeo, né? E assista até o fim. Se não gostar, pode dar o dislike, não tem problema, né? E também compartilha aí, né, com quem você acha que tenha interesse. É muito bacana a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, então às vezes a pessoa quer, compartilha aí, ajuda a gente. Comente também, que o seu comentário vai ajudar o nosso canal a ganhar engajamento. Beleza, pessoal? Por último aqui, vamos lembrar que então toda semana temos estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui hoje você assiste o estudo sobre a Revista Espírita. Beleza, pessoal? Vamos lá então aqui, vamos diminuir a telinha para vocês verem aí o livro no fundo e vamos falar um pouco sobre Joana d'Arc, que é esse capítulo que não é grande, é curto, aqui na Revista Espírita, mas que a gente traz para vocês também algumas curiosidades. Joana d'Arc, em sua encarnação, ela foi, vamos dizer assim, uma prodígio do militarismo na época da França, tá? Ela foi, desde quando jovem, ela recebia mensagens, né? Dizia receber mensagens de anjos, e que ajudou aí no caso a França, né? Por meio dessas mensagens que ela recebia, de se libertar da Inglaterra, né? E assim, resumidamente, quando ela foi entrou para, vamos dizer assim, para o exército francês, né? No caso, ela tinha aí a proteção de um rei. O rei acho que era Magno VII, alguma coisa assim, eu não lembro agora, né? E ele levou ela para os campos de batalha para libertar uma cidade chamada Orleans, né? Que inclusive deu origem a New Orleans, né? Nos Estados Unidos, principalmente porque lá habita uma grande quantidade de pessoas que falam francês, principalmente os haitianos, né? E ela ajudou então a libertar essa cidade da Inglaterra, né? Então ela praticamente aí foi como se fosse uma profetisa, de umas informações sobre a questão da guerra, e acabou ajudando. Só que no decorrer da sua história, não pouco tempo depois, ela acabou sendo traída, né, pela própria Inglaterra, pela própria França, e foi entregue aí aos inimigos na época, que acabaram julgando por heresias, etc. E ela foi queimada na fogueira aos 19 anos, muito nova, né? E Joana d'Arc, aí no caso, ela é o espírito de Judas. Judas Iscariotes, o famoso, aquele que entregou Jesus, né? Judas Iscariotes. E aí a gente tira essa informação do livro As Crônicas Além Túmulo, de Humberto de Campos, que vocês vão ver agora aí, né? Deixa eu puxar aqui, vamos ver onde que está. As Crônicas de Além Túmulo, né? E aqui tem um capítulo, como vocês vão ver, que chama Judas Iscariotes, tá aqui, ó, tá? E aqui ele conta, né? É uma história muito bacana. Eu sugiro que vocês façam a leitura, tá? Então vou mostrar para vocês de novo a capa do livro aí.
Tem aqui, olha, eu vou mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Você que está lendo aí, assistindo a gente, olha só. Aqui é a capa do livro, tá? Olha só, muito interessante, tá? Olha só isso aqui. E isso aqui que é o importante pra gente, ó. ebookespírita.org. Esse aqui, eu não sei quem que é o cidadão que teve essa ideia, mas eu sou fã. Não conheço, mas já sou fã. Ele criou uma página, tá, na internet que tem centenas de livros espíritas gratuitos para serem baixados gratuitamente. E esse aqui eu baixei lá, ó. Olha só. Bonitinho, olha só. Olha o Chico ali, ó, que bonitinho. O espírito Humberto de Campos, que depois ficou conhecido também como o espírito Irmão X, porque por causa dos processos da família dele contra o Chico. Já que o Humberto de Campos assinava, né? E aí depois até o pessoal, se eu não me engano, eles até perderam as ações aí, porque a assinatura era do Humberto de Campos mesmo, né? Aí o pessoal às vezes fala assim, o Chico, esse negócio de psicografia é mentira, não existe vida após a morte. Aí você vê, as cartas do Chico não eram apócrifas, né? Todas tinham assinatura e inclusive a assinatura era da pessoa que era encarnada mesmo. Aí o pessoal tentava entrar com a ação e perdia, né? Porque ficava comprovado que a assinatura era da pessoa que desencarnou, a pessoa que morreu. Aí o pessoal fica com cara de ué, né? O duro é que o Chico acabava sofrendo, né? Essas tentativas do inimigo do espiritismo, né? Esses eram os inimigos do espiritismo na época dele, aí, esse pessoal que judiava um pouco dele aí com essas coisinhas. Mas ele tinha força para suportar e sabia que ia acontecer, o Mano avisou. E aí tá aí as obras do Chico, o pessoal, processando ou não, tem mais de 400 obras aí, e que ficou tudo pra caridade, né? Isso que é legal. Então vocês viram ali, né? Leiam aquela história, né? A história do Judas, que é muito bacana, é emocionante, tá? Vocês passarão a enxergar o Judas com outros olhos, né? Como um irmão que infelizmente errou, como a gente erra, mas errou infelizmente com o maior espírito que teve aqui na Terra, mas que foi perdoado instantaneamente por ele. E quem somos nós, né, para julgar o Judas? Tenho certeza que em todas as nossas encarnações, alguma vez ou algumas vezes a gente traiu, né, proporcionalmente à nossa importância na época, da mesma forma que proporcionalmente ele acabou traindo Jesus. Então não é a defesa da traição, mas é a defesa do pecador, né? Então Jesus deixou bem claro que ele vai estar conosco até o pecado se extinguir, até não existir mais pecado. Ele não quer que acabe o pecador, porque o pecador, Jesus um dia também foi, né? A gente tem que lembrar disso. Já que ele veio trazer os exemplos para nós, porque ele aprendeu de alguma forma, né? E aí, como todo ser que nasce simples e ignorante, ele precisa passar por experiências e as experiências nos fazem errar. Jesus hoje ele é perfeito, né? Graças a Deus, mas um dia foi imperfeito assim como nós. E esse que é o legal, né? Ele também teve as experiências, acredito eu, de espírito errante, né? Como nós somos. E aí, fazendo essa leitura aqui, vocês passam a ter uma outra visão do nosso querido Judas, né? Muita gente vai falar, nossa, ele chamou Judas de querido. É nosso irmão, por que não? Judas errou, a gente erra também, e lendo aqui vocês terão uma outra visão dele. Vocês vão ter um pouco mais de compaixão, vão entender. E vão ver também que o maior sofredor não foi da humanidade, né? Foi o próprio Judas, que passou aí, como ele diz nessa história, milênios de sofrimento, né? Na verdade foram séculos, né? Mas até hoje, depois de 2023 anos, né? 2023 não, né? Um pouco menos, né? Na verdade é um pouco mais, já que a gente conta da data do nascimento, né, do nosso mestre.
mas há mais de 2000, para não ficar fazendo conta agora na cabeça, há mais de 2000 anos atrás ele pisou na bola, pisou justamente com quem, né? E até hoje o nome dele é lembrado como símbolo de traição. Então imagina você comete um equívoco desse e ainda é lembrado como o homem da traição. Ele hoje entende isso, entende, né, que nós somos pequenos, então ele entende. Mas, graças a Deus, por vários séculos que ele teve que encarnar, ele não tinha essa pecha de traidor, né? Mas, como Joana d'Arc foi traído, assim como ele traiu Jesus, e foi morto também após a traição, só que em vez de ser morto na cruz, ele foi morto, como no caso aqui Joana d'Arc, foi morto na fogueira, né? O que deve ser muito mais dolorido, né? Não sei o que é pior, né? Então vamos ler aqui a história de Joana d'Arc para a gente continuar, tá? Já que a gente já falou bastante aqui, né? A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufault. Deve ser Dufault que fala, né? Uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes é se os espíritos que respondem mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova disso está na obra da qual falamos, porquanto aqui não se trata mais de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida como o faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Ela virou heroína, né? Depois que morreu na fogueira, ela virou mártir na França, né? Ela ficou como um símbolo de heroísmo porque ela ajudou a libertar a França da Inglaterra. Aos que poderiam pensar que a senhorita Dufault inspirou-se em seus conhecimentos pessoais sobre ela, sobre a Joana d'Arc, responderemos que ela escreveu o livro com a idade de 14 anos e que havia recebido a instrução que recebem todas as jovens de boa família, educadas com cuidado. Porém, mesmo que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria buscar documentos íntimos, dificilmente encontráveis nos arquivos do tempo. Sabemos perfeitamente que os incrédulos sempre terão 1000 objeções a fazer, mas para nós que vimos a médium em ação, a origem do livro não poderia suscitar nenhuma dúvida. Vocês perceberam aqui qual que era a preocupação deles na época, né? Era cobrir de todos os lados a possibilidade de ganharem uma alcunha de pessoas charlatães, né? Então eles faziam de tudo para que ficasse provado que as mensagens eram fidedignas, né? E que não eram invenções ou influências de estudos feitos, né, a respeito da vida de Joana d'Arc. Então eles cobriram aí de todas as possibilidades para que ficasse demonstrado que isso aqui foi espontâneo, né? A princípio pela própria idade da pessoa que recebeu a informação aí sobre a médium, né? No caso aí, que recebeu as informações. Eu falei Magno, né? Mas é Carlos, porque Carlos e Carlos Magno, né? Quase igual, né, pessoal? Então aqui eu já vi o nome aqui e já vi que estava errado. Mas vamos lá. Eu não li, tá, pessoal? Estou lendo a primeira vez com vocês aqui. Então eu não vou... Não errei porque eu li agora há pouco e esqueci, não. Esse daqui já é... E nem é 7, né? É 8. Errei teu número. Embora a faculdade da senhorita Dufault se preste a faculdade aqui que fala é o dom, tá, pessoal? Não é a faculdade de estudo, não, né? Não é a entidade escolar, né? Então, embora a faculdade da senhorita Dufault se preste à evocação de qualquer espírito, de que nós mesmos tivemos provas nas comunicações pessoais que ela nos transmitiu,
Sua especialidade é a história. Do mesmo modo, ela escreveu a história, no caso, de Luís XI e a de Carlos VIII. Ah, então tem nada a ver, pessoal. Errei mesmo. Então quer dizer, não tem nada a ver com o que eu estava falando lá antes, não. Vamos continuar aqui para não confundir. Então, do mesmo modo, ela escreveu a história de Luís XI e a de Carlos VIII, que serão publicadas como a de Joana d'Arc. Olha que interessante. Passou-se com ela um fenômeno bastante curioso. A princípio, era excelente médium psicógrafa, escrevendo com grande facilidade. Pouco a pouco se tornou médium falante. O espírito falava usando a voz dela, tá? Usando as cordas vocais. À medida que essa nova faculdade se desenvolvia, a primeira enfraquecia. Então a sua psicografia enfraquecia na medida que a sua mediunidade com a voz aumentava. Hoje escreve pouco ou com muita dificuldade, mas o que há de estranho é que falando sente necessidade de ter um lápis à mão, fingindo que escreve. É preciso uma terceira pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila. Vocês sabem o que é Sibila, né, pessoal? A Sibila é como se fosse uma pitonisa. Nossa, o que é pitonisa, né, pessoal? Era como as médiums da época da Grécia Antiga, na época do Renascimento, né? Na época do Renascimento, não, desculpa, da Renascença, que mais? Da época do... ia falar que agora escapou dos persas, né? Da Pérsia. Então, Sibila era aquelas médiums. Então, elas ficavam isoladas, eram agradadas como se fossem representantes diretas de Deus, né? Ou dos deuses na época. E ela tinha o dom de revelação, então ela via a pessoa e revelava as coisas da vida dela. Então as pessoas faziam filas às vezes, principalmente na Grécia, né, para poder ouvir um pouquinho da pitonisa. Então eram as pítias que falavam, né? E aí elas tinham aí o dom de né, clarividência, tudo, e eram tratadas como deuses. Então se você, por exemplo, fosse ouvir alguma coisa dela e não concordasse, falasse alguma coisa que ofendesse, você era morto. Era morto. Ou se cometesse algum pecado dentro do templo, né, onde estava a pitonisa, você era morto também. Então ali o solo era sagrado, né? Como todos os médiuns favorecidos pelos bons espíritos, somente recebeu comunicações de ordem elevada. Teremos ocasião de voltar à história de Joana d'Arc para explicar os fatos da sua vida concernentes às suas relações com o mundo invisível, citando o que, a respeito, ela ditou de mais notável ao seu intérprete. O primeiro volume aqui, né, pelo jeito, é a introdução 12, frase 3, né, dentro Pelés Royal. Eu não sei, deve ser algum livro aqui, não sei. Tá? Mas ele prometeu aqui que voltaremos a falar de Joana d'Arc, então pelo jeito acabamos de falar. Era tudo que eu tinha pra falar de Joana d'Arc, pessoal. Eu achei que ia falar bastante coisa, devia ter lido antes, mas não li. Porque eu quero ser espontâneo, então eu tô meio aqui, né, fui pego de inopino aqui, né, de surpresa, que não tem mais nada pra falar dela. Mas eu falei mais do que tinha no livro, mas vai voltar a falar de Joana d'Arc, com certeza. Então a gente retorna para falar mais de Joana d'Arc na próxima vez que a gente chegar aí, né, numa mensagem. Mas temos mais coisas para aprender aqui, né? Temos mais coisas. Então fala aqui, olha só, o novo trecho fala sobre o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita, sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações, suas relações com os homens, leis morais, vida presente, vida futura e o porvir da humanidade, escrito de acordo com o ditador e publicado, escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores por Allan Kardec, tá? Então aqui eles vão falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver o que eles têm para falar para nós aqui, tá?
Esta obra, como indica seu título, não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Então, já temos aqui mais uma situação que podemos classificar o espiritismo, tá? Como aqui, sobre resultado direto, né, dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo espiritual. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Olha só que legal. Não sendo este livro fruto de nossas ideias, ou seja, do Kardec, porque aqui é Kardec que está falando, tá, pessoal? Visto que, sobre muitos pontos importantes, tínhamos uma maneira de ver bem diversa, nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por esta questão. Então, ele prefere a opinião alheia do que a própria, né? Do que ele colocar a própria dele. O Courrier de Paris, de 11 de julho de 1857, publicou sobre esse livro o seguinte artigo. Então ele deixou a cargo do Courrier de Paris falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, o editor Dento, não tem ideia do que é, acaba de publicar uma obra deveras notável. Então, editor Dento deve ser pessoa que trabalha com essa questão da edição aí, publicação de livros. Diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda qualificação banal. Então eles já demonstram que o espiritismo aqui tem alguma coisa relevante que é importante de as pessoas saberem à época. O Livro dos Espíritos, publicado pelo Allan Kardec, eles falam do senhor Allan Kardec. Kardec não gostava muito disso, né? O livro saiu no nome dele porque não podia colocar no nome de uma pessoa que já tinha desencarnado. Embora Allan Kardec era o nome de uma pessoa desencarnada que foi adotada pelo francês Hippolyte, né? Rivail. Então aqui no caso Allan Kardec é Hippolyte Rivail. Allan Kardec foi uma das encarnações passadas dele como druida. Então aí os espíritos falaram para ele colocar o nome de Allan Kardec, né? Para que não recebesse tanta, vamos dizer assim, retaliações, né? Até a pessoa saber quem era Allan Kardec já tinha ido, né? A complicação toda. Então é meio que fosse uma coisa meio para se omitir aí da sociedade, para não. E já quando descobriram, já quase, né? Depredaram a casa dele, espantaram os médiuns, meteram fogo nos livros. Foi uma coisa de louco, né? Então era um meio de proteção. O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é uma página nova do grande livro do infinito. E estamos persuadidos de que um marcador assinalará essa página. Assinalará, isso mesmo. Ficaríamos desolados se pensassem que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Não é pena porque na época se escrevia com pena, tá, pessoal? Não é porque pena de piedade, não. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Então já é uma impressão de uma edição que eles fizeram na revista, né, o Courrier de Paris, o jornal, né, e comentando já mesmo sobre o livro, e olha só, queriam conhecer o Kardec, porque o que estava no Livro dos Espíritos era muito relevante, e era, assim, revolucionário, principalmente para a Igreja Católica, né, que dominava. E ela dominava com força bruta também, não era só com a fé, né? Então acabou aí causando um rebuliço danado em Paris, né? Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Pô, perceba que não era só com relação à espiritualidade, tá? Mas era a elevação espiritual. Não era só com relação a fenômenos, mas a elevação espiritual. Isso que era o mais importante. Aliás, para que não se possa suspeitar de nossa boa fé e nos acusar de tomar partido, ou seja, de ficar do lado dele, diremos com toda a sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas se os fatos que se produziram nos causaram admiração, pelo menos jamais nos levaram a dar de ombros, ou seja, fazer assim, né?
tô nem aí, né? Somos um pouco dessas pessoas que se chamam de sonhadores, porque não pensamos absolutamente como todo mundo. A 20 léguas de Paris, à noite, sob as grandes árvores, quando não tínhamos em torno de nós senão choupanas esparsas, pensávamos naturalmente em qualquer coisa, menos na bolsa, no macadame dos bulevares ou nas corridas de Longchamp. Diversas vezes nos interrogamos, e isto muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns, o que haveria de passar no que se convencionou chamar o alto. Outrora chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a cuidadosamente para nós, e ficamos muito felizes de reencontrá-la quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. Olha que bacana, pessoal. Alguém protegendo Kardec de alguma forma aí, né? A todos os deserdados da terra, a todos que a todos os que caminham e caem, regando com suas lavas... Oxi! Me enrolei. Calma aí. A todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, e isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. Muito bacana isso, né, pessoal? Colocando o livro dos Espíritos aí como um livro de alento às pessoas necessitadas, né? Principalmente as pessoas que estão com problemas espirituais. O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente classificado por perguntas e por respostas. Algumas vezes estas últimas são sublimes, e isto não nos surpreende. Mas não foi preciso um grande mérito a quem a soube provocar? Ou seja, estão querendo aí, no caso, puxar um elogio ao Allan Kardec, porque ele que fazia as perguntas. Desafiamos a rir os mais incrédulos quando lerem este livro, no silêncio e na solidão. Todos honrarão o homem que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em 2 palavras. Não façai aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, vou tentar de novo, pessoal. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Quereríeis que vos fizessem. É difícil essa, né? Dá uma trava-língua aqui, né? E continuamos, depois dessa vergonha que eu passei. Lamentamos que o Sr. Allan Kardec não tenha acrescentado: e fazei aos outros o que gostaríeis que vos fosse feito, viu? Gostaríeis ficou mais fácil, né, de falar. Então, e fazei aos outros o que gostaríeis que vos fosse feito. O livro, aliás, o que diz claramente, e a doutrina, sem isto não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil, nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. Ver-nos-íamos forçados de vos replicar por um volume. Lendo as admiráveis respostas dos Espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que haveria um belo livro a escrever. Bem depressa reconhecemos que nos havíamos enganado. O livro já está escrito. Apenas o estragaríamos se tentássemos completá-lo. Sois homem de estudo e possuis a boa fé. Possuís a boa fé, que não pede senão para se instruir. Leremos de novo. Sois homem de estudo e possuís boa fé, que não pede senão para se instruir. Lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Estais colocado na classe dos que só se ocupam consigo mesmo, os que, como se diz, fazem os seus pequenos negócios.
muito tranquilamente, nada vendo além dos próprios interesses. Lede as leis morais, que está no livro dos Espíritos. Pessoal, a gente inclusive passou por elas há pouco tempo no nosso estudo, tá? A desgraça vos persegue com furor e a dúvida vos envolve por vezes com o seu abraço gelado. Estudai o livro terceiro, as esperanças e consolações. Então, olha só. Ele faz aqui umas perguntas, né, meio que retóricas. Vamos voltar aqui para ficar mais bacana, tá? Para a gente entender aqui, porque eu li e não vi que tinha um ponto de interrogação e ele não dá aquela dicasinha, né? E a gente acaba se perdendo na forma de ler. Ó, estáis colocado na classe dos que só se ocupam consigo mesmo e que, como se diz, fazem os seus pequenos negócios muito tranquilamente, nada vendo além dos próprios interesses. Lede as leis morais. Perceberam que, né, mudei o tom, fica mais fácil assim depois, né, que a gente percebe que tem interrogação no final. Então ele fala assim, se você está perdido com tudo isso aqui, né, material, né, você é um cara materialista, tudo, olha aqui, lede as leis morais, que está no livro dos Espíritos. Aí eu sei que é pergunta, então eu vou entonar. A desgraça vos persegue com furor e a dúvida vos envolve por vezes com seu abraço gelado. Estudai o livro terceiro, Esperanças e Consolações. O livro terceiro é o capítulo que está no livro dos Espíritos também. Tá? Você lendo o livro dos Espíritos vai ter lá o livro terceiro, né? São vários livros dentro do livro dos Espíritos. Todos vós que abrigais nobres pensamentos no coração e acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Se alguém nele encontrasse matéria para zombaria, nós lamentaríamos sinceramente. Ou seja, não se perde nada que tem no livro dos Espíritos. Tudo ali é aproveitável para quem tem vontade de aprender e também de melhorar o seu modo de viver, o seu modo de entender a vida, né? O seu modo de se comportar com as outras pessoas e, de alguma forma, o seu modo de querer elevar o seu espírito para mais perto de Deus. Aqui foi escrito por G. Duchalar. Não tenho ideia de como fala isso, ok? Aqui tem uma data, eu acredito que não seja relacionado a essa outra mensagem que vai ser lida aqui, mas eu vou terminar de ler esse trecho para a gente encerrar. Entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação do Livro dos Espíritos, apenas citaremos duas, porque de certo modo resumem a impressão que este livro produziu e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. Bordeaux, 25 de abril de 1857. Então aqui deve começar uma nova carta que nós leremos no próximo episódio. Por isso eu agradeço vocês por estarem comigo aqui. Vou levantar um pouco o meu rosto aqui para vocês me verem de novo. Obrigado então vocês por estarem comigo. Quero mandar um grande abraço aqui para minha amiga Dani, que está aí, né, participando e estudando bastante aí com a gente, né, mandando mensagem e tal. E agradeço aí o prestígio, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz, muito obrigado. Gente, grande abraço para todos, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Até a próxima!